E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Deus não. Sabe aquele exemplo assim, ó? Vou dar um exemplo assim bem comum. Duas pessoas, tá? Uma pessoa, ela vive uma vida incrível, ajudando as pessoas, não fez nada errado, tem família, tem trabalho, é honesta, é genuína, poxa vida, levou a vida toda cuidando da família, dos filhos, contribuindo com a sua sociedade, com a comunidade ao seu redor, com o seu entorno. Aí tem uma outra pessoa, ela levou uma vida leviana pra caramba, promíscua pra caramba, assaltou, matou, fez coisa errada. E uma, por exemplo, não aceitou Deus. Essa que fez as coisas certas. E morreu, você fala assim, cara, eu não acredito em Deus e tal. E a outra que fez tudo errado, matou, assassinou um monte de gente, no finalzinho da sua vida, aceita Deus. Já deve ter te perguntado essa questão, né? Mas essa é fácil. Responde aí, como é que funciona esse julgamento? É injusto? É justo? Abre um pouco a nossa visão sobre isso aí. Vamos lá, é porque você está falando de duas coisas diferentes. É que o ser humano, ele quer ser recompensado por boas obras. Mas a Bíblia não te promete isso. A Bíblia diz o seguinte, ó. Se você crê em Jesus e for batizado, você será salvo. Uma coisa é a salvação, ou seja, a vida eterna. Outra coisa é a vida na terra. Ok. Então, se eu fizer boas obras na terra, trabalhar, ser um cara honesto, ser um cara justo, eu vou criar um legado na terra. Eu vou viver bem na terra. Eu vou mudar a vida das pessoas na terra. Mas a promessa para eu ser salvo não é eu fazer uma boa obra na terra. É eu aceitar Jesus e ser batizado. Então são duas coisas diferentes. Se eu faço boas obras na terra, faço tudo certo, eu tenho uma vida boa na terra porque eu estou cumprindo princípios. E se também eu aceitar Jesus e for batizado, eu ainda herdo a vida eterna. É por isso que o contrário pode acontecer. O cara viveu a vida toda na bandidagem, no final se converte e ele pode ir para o céu. Mas a vida dele foi bandida, foi vida de bandido, foi fugindo da polícia, foi dormindo no barraco. E o outro teve uma vida na mansão, uma vida boa, uma vida curtindo, e pode não herdar a salvação, não ir para a eternidade, porque viveu uma vida boa porque cumpriu os princípios bons na terra, mas não aceitou Jesus no final. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu procuro, o que eu prego, qual é a minha verdade? Viva os princípios, cumpra os princípios para você herdar as promessas aqui na terra, mas também não abra mão da eternidade. Boa. Então, se você consegue juntar os dois, aí, cara, é a vida perfeita. Hoje eu vivo uma vida super completa, com propósito, eu acordo feliz todos os dias, entendeu? Ontem à noite eu tava brincando de cavalinho com meus 4 filhos. Não tem nada que substitua isso, João. Não tem, cara. Não tem. Contrato milionário não te dá o mesmo arrepio de você estar com os teus 4 filhos em cima, brincando, aquela correria e tal. Então eu percebi o seguinte, olha só que louco. Tudo que eu preciso eu já tenho. O ser humano tá sempre correndo atrás de mais coisas, mas tudo que você já tem tudo que você precisa, cara. E tudo que você começa a conquistar a partir do que você precisa já é para transbordar na vida das pessoas. Isso é princípio. Certo. Então quando você começa a ter a mais por ganância, egoísmo, inveja, agora eu vou mostrar que eu posso, agora ele vai ver se ele vai continuar sendo o primeiro, eu vou ser o primeiro. Você está construindo a destruição de algo maravilhoso que você já construiu. Você vai destruir você mesmo. Agora, quando você faz para transbordar a vida dos outros, você está cumprindo o princípio, crescendo na terra, e se cumprir o mandamento, né, de eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, você está garantindo a eternidade. Por exemplo, eu não falo para ninguém, a gente é amigo há anos, Negro, esses caras são meus amigos há muito tempo. Quando que eu falei pro Negro, cara, você tem que aceitar Jesus, hein? Nunca. Mas toda vez que você senta pra conversar com a gente, você vai na nossa casa... Esse é o nosso papo. Porra, cara, a gente fica... Eu fico... preciso conversar mais com esse cara. Não, então... Me explica um pouco mais. Mas explica essa história. Porque essa é a minha essência. Mas por que eu não falo, Negro, Joel, vocês têm que aceitar Jesus, hein? Por um motivo. Na minha cabeça, a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ela aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque as pessoas ligam isso a uma religião. É por isso que elas têm resistência. Porque o que eu descobri é que ninguém tem nada contra Deus. As pessoas têm contra a religião. Perfeito. Contra a igreja, contra o movimento, sabe? Mas contra Deus, é muito difícil encontrar alguém que tem algo contra Deus. Mas, pra mim, a melhor coisa do mundo é aceitar Jesus, porque eu sei o que isso representou na minha vida. Por exemplo, eu não conseguiria lidar com meus próprios pecados. Entendeu? Com os erros que eu já cometi no passado, né? Quando a gente fala erros,
Tô falando de coisas que ferem a Deus, não crimes, né? Graças a Deus. Mas coisas que ferem a Deus. Você sabe que feriu a Deus com isso? Eu não conseguiria lidar se eu não tivesse o perdão dos meus pecados. Para mim, o maior benefício de ter Jesus na vida é você olhar pro teu passado e, cara, não significa mais nada para mim. Não ando em culpa, eu não ando em acusação, porque o apóstolo Paulo nos ensina isso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se isso é a melhor coisa do mundo, qual é a melhor coisa do mundo para uma pessoa normal? Dinheiro. Todo mundo trabalha por dinheiro. Sim. Você já viu um milionário falando, mano, tudo bem, antes de a gente começar a conversar, cara, você tem que ser milionário, mano. Pô, vou te dar 10 milhões pra você começar, cara. Cara, ser milionário é muito bom, mano. Por favor, acredita em mim, cara. Pô, vamos lá no clube dos milionários, cara. Você precisa virar milionário. Você já viu isso acontecer alguma vez, cara? Nunca vi. Não existe. Se ser milionário é bom e ninguém fica falando por aí que é bom, te convencendo, por que se ter Jesus é maravilhoso, a gente quer ficar enfiando goela abaixo dos outros? Perfeito. Ou a pessoa vê na minha vida que Jesus é bom e vem comigo, irmão, então eu não tô pregando com o meu exemplo. Aí quero ficar enfiando palavra nos outros? Não, tem que ser com o meu exemplo. Se a minha vida não é boa o suficiente para você olhar para mim e falar assim, cara, eu preciso de Jesus. Então, não adianta eu ficar falando. E é isso que eu tô vivendo, né? Não somos perfeitos, estamos muito longe de ser, mas eu busco uma vida que as pessoas olhem para mim, vejam minha vida financeira, vejam meu espírito empreendedor, vejam meu trabalho, vejam minha família, vejam minha equipe, vejam meus amigos, vejam minha vida no panorama geral e falam, cara, eu queria isso. E aí elas descobrem, por causa de onde eu vim, por causa das improbabilidades e os impossíveis que eu passei na vida, que realmente tem algo a mais. E esse algo a mais é a fé em Deus. E é isso que eu quero passar com meus exemplos e não com as minhas palavras. Você tá escrevendo sobre princípios, né? Tô no meio desse livro. Eu acho que é a melhor coisa que eu já escrevi na vida, tá? Eu tô escrevendo chorando. Assim, porque existem 10 princípios que você não pode quebrar. 10 princípios espirituais que, se você cumprir, sua vida aqui na Terra tá feita. 10. Na Terra. Na Terra. Não a vida que você fala. Não. Vida na Terra. Vida aqui. Na Terra. São 10 princípios espirituais. Espirituais que... Você sendo crente ou não, católico ou não, confiando em Deus ou não. Se você cumprir esses 10 princípios, tua vida aqui na Terra tá feita. Conta aí uns 2 aí. 3. Ó, vou contar vou contar 2 polêmicos. Tá bom. Tá? Tentar não dar um spoiler, porque esse livro eu quero vender 1 milhão de cópias. Não, a gente vai te ajudar a vender. A gente vai te ajudar a vender. Olha só. Um bem polêmico. A Bíblia diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na face da terra. A única promessa de longevidade, Deus não prometeu que ninguém vai viver para sempre fisicamente, mas que ele pode te dar anos de vida a mais se você honrar teu pai e tua mãe. Qual é a polêmica disso? Muita gente falou, tá maluco? Meu pai era um bêbado. Minha mãe me abandonou. Minha mãe estava aí, ó, na rua, não estava nem aí para mim. Meu pai me bateu, me fez... Aí a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe que te cuidaram bem, que foram bons com você. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Se você honrar teu pai e tua mãe, você está dentro de um princípio de longevidade. Então não adianta você fazer exercício físico para cuidar da saúde, tomar remédio para cuidar da saúde, se você desonra pai e mãe. E às vezes honrar pai e mãe é coisas simples, como por exemplo perdoar. Meu pai realmente me maltratou, né? Dando um exemplo, meu pai me abandonou quando era criança, mas eu perdoo, entendo que o pai dele também abandonou ele não tinha referências. Quando você simplesmente perdoa, você já está honrando. Quando você atende a ligação, eu posso estar na reunião que for. Esse dia eu estava numa reunião, mano. Eu assinei um NDA, assim, o melhor negócio que a gente já fez na nossa vida. Eu estava nessa reunião de fechamento e tocou o telefone. Era minha mãe. Aí eu pedi da licença da reunião e saí. Oi, mãe. Ela falou, filho, tô aqui no Carrefour fazendo compra, a salsicha tá um absurdo. É mesmo, mãe? Tipo assim, rolando uma reunião multimilionária. Eu ali fora, mãe, é salsicha? Não sei o que, mas eu vou... Tiago, vou sair daqui, vou lá no outro mercado, porque isso aí, mãe, vai, Deus abençoe. Tchau, meu filho, me liga mais tarde, tá bom. Voltei, vamos lá, gente. Então, eu não posso falar assim, minha mãe é menos importante que essa reunião milionária. Com certeza. Porque... o que custa 2 minutos? Claro que se é algo que, se eu atender, eu vou perder a reunião, eu posso escrever, mãezinha, agora eu não consigo. Mas é algo que... É só segurar a minha ansiedade, atender 1 minuto e voltar. Sim. Então, existem várias formas de você honrar pai e mãe, eu vou te explicar. São 10 princípios espirituais, o primeiro é honrar pai e mãe. O segundo, cara, esse aqui é terrível. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E... ai daquele que se levanta contra uma autoridade. A Bíblia diz, orai pelas vossas autoridades para que você tenha paz. Orai pelas vossas autoridades, pelos vossos governantes, para que vocês tenham paz e vida sossegada. Então, por exemplo, governo Dilma, eu concordava? Não. Tinha raiva do que estava acontecendo no PT? Muita. Votei neles? Não. Mas não levantei cartaz fora Dilma. Por quê? Porque a Bíblia diz para eu não fazer isso.
A Bíblia diz que eu tenho que orar pelas autoridades e não combatê-las. Tiago, mas o Martin Luther King era pastor e foi pra rua. Ele foi pra rua lutar pelo direito dele, não contra uma autoridade. As pessoas confundem. As pessoas sempre querem usar a história distorcida. Peraí. Sim. Eu estudei a história de Martin Luther King. Ele foi lutar pelo meu direito de negro, votar o meu direito de negro de entrar num restaurante e comer com todo mundo. Eu não fui pra combater o presidente Kennedy, pra falar que o governo é uma droga e sai abaixo o Kennedy. Eu não fui contra uma autoridade, eu fui pelo meu direito, é diferente. Então, aí as mesmas pessoas que falam fora Dilma, agora é fora Temer, agora é fora Bolsonaro, e vai ficar nessa. Porque elas estão esperando a solução de um governo. E a nossa esperança está em Deus, não está em governo nenhum. Se o Bolsonaro ficar ou sair, não muda nada na minha vida. Se voltar PT ou não voltar, não muda nada na minha vida. Porque eu vou construir o meu destino com as decisões que eu tomo, com o meu espírito empreendedor e com a fé que eu tenho, ponto final, com governo ou sem governo. Então, isso é um princípio importante. Vale também, eu estou falando de governante, mas vale também para a autoridade, seu chefe, seus líderes de alguma forma. Uma vez um líder meu espiritual bateu de frente comigo. Sim. Ele estava muito errado na situação e eu não reagi. E aí meus amigos em volta falaram, cara, você tem que reagir, mano, o que ele fez foi muito errado, você tem que bater de volta, você tem que mostrar, mano, senão não tem respeito. Eu falei, cara, olha só, eu tô com raiva. O que ele fez, cara, me destruiu por dentro. Mas por mais que eu esteja com raiva, os princípios valem mais do que meus sentimentos. Eu não posso deixar a minha raiva falar mais alto que um princípio. Ele é uma autoridade e se Deus existe, Deus vai cuidar da situação dele, não eu. O rei Davi e Israel fez muito isso. Autoridades se levantavam contra ele e falavam assim, nele eu não bato. Que isso, cara? Você tem um exército mais poderoso, usa. Eu não. Contra a autoridade, não. Se é de Deus, ele vai cair pela mão dos outros. Pela minha, não. O cara ia e era morto pela mão dos inimigos. Pela dele, não. Então eu aprendi isso na Bíblia. Então eu tô botando 10 princípios espirituais que regeram minha vida, que eu cumpri e que me trouxeram até aqui de uma forma incrível e segura. E eu tô escrevendo basicamente isso. São 10, eu só adiantei 2 aqui. Caraca, livraço. Vai arrepiar, vai arrebentar.